Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais umas conversas no carro. Estou aqui pronto para ir treinar, estou aqui para ter um corpo são e forte, é o que dizem, mas gosto de treinar, sempre treinei. Quem me conhece sabe que, apesar de agora estou um bocadinho mais gordinho, sempre treinei. E era atleta, na realidade. Bem, hoje queria-vos falar do meu posicionamento. Já tenho dito isso muitas vezes, faço sempre um disclaimer no início dos vídeos e gostaria de falar um bocado do meu posicionamento político, o que é que eu acho. Eu nasci em Moçambique, mas cresci num ambiente mais um tanto ou quanto de esquerda. A escola, a Associação de Estudantes, a Escola Secundária de Odivelas, estive na turma com o Ricardo Paes Mamed, que até hoje é comentador, é economista e comentador político, afeto ao Bloco de Esquerda. Ele se determina como social-democrata de esquerda, como social-democracia é à esquerda, mas ele quer se posicionar diferente porque não quer ser chamado de extrema-esquerda, que é onde está o Bloco, ok. Portanto, diz social-democrata de esquerda. Nem o Partido Socialista, que é o mais central, é social-democrata. Portanto, nós temos a social-democracia e temos o socialismo, apesar de serem os dois um tanto ou quanto à esquerda. Tanto é que nós podemos ver isso no Parlamento Europeu. À medida que eu fui crescendo, e também com um bocado com a influência da minha família, que viemos de Moçambique, todas as histórias que se ouviu, especialmente sobre o Mário Soares, no meu ponto de vista, uma das pessoas mais hipócritas, foi o pai da democracia portuguesa, é verdade, mas uma das pessoas mais hipócritas no sentido político. Foi o primeiro político catavento, praticamente era para onde o vento virava, era para onde ele ia. Ele teve algumas coisas boas, devo dizer. Quando era Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda nos governos de 1900, antes de 1980, o facto de ele ser a favor de não fazer às pessoas de direita, ao que está no antigo regime, o mesmo que se calhar eles nos tinham feito, como quase todas as revoluções fazem, que é depois prender todas as pessoas anteriores, as pessoas do antigo regime, do regime que foi deposto e até mesmo torturá-las, matá-las e tudo mais. Ele quis mostrar à comunidade internacional que a Revolução de Abril não era igual às outras revoluções. Portanto, nós não íamos, Portugal não iria matar as pessoas que tinham feito o antigo regime. Também pelo facto das pessoas que estavam a fazer a nova revolução serem também as pessoas que faziam parte do antigo regime. E depois, mas também como Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi capaz de dizer que para os governos, ou para os governos revolucionários, tanto de Angola e Moçambique, o que é que vocês querem fazer aí com os retornados, fazem o que quiserem, atirem-lhes aos crocodilos. Pronto, foi assim uma série de coisas, de atitudes nessa altura um bocadinho fracas. Pelo menos expressões. Eu não quero dizer que ele quisesse que nos atirassem a nós aos crocodilos, mas foi o que saiu na boca dele. E isto mostrou, e tem a maior parte dos retornados que vêm na altura do final dos anos 70 para Portugal, são todos contra o Partido Socialista. E o Mário Soares, especialmente pelo Mário Soares. Os filhos desses já são todos socialistas, porque vivem dos subsídios que o socialismo traz. E pronto, eu como cresci dentro do seio de uma família de PSD, social-democracia, à direita, porque era à direita do PS, portanto é a direita portuguesa, porque o PS acaba por ser o partido charneiro, o partido onde toda a gente vai votar. Somos um bocadinho à direita do PS, logo somos de direita. Mas na realidade a social-democracia é esquerda, centro-esquerda, é mais centro-esquerda do que o socialismo. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Toda a minha vida fui PSD. Mas ao mesmo tempo, à medida que fui crescendo, fui mostrando, fui vendo que o meu ponto de vista é o ponto de vista liberal. Eu acredito num Estado pequeno. Eu acredito que o Estado não precisa mandar em nós, definir o que nós fazemos ou o que não fazemos, decidir onde é que deve ser o investimento público ou não. Acho que o investimento privado é que deve ser o motor da sociedade e não o investimento público. Acredito que em Portugal
o facto de termos mais de metade da mão de obra ser contratada pelo Estado é errado. Acho que o Estado o que deveria fazer é legislar corretamente sobre os serviços que considera fundamentais e dar oportunidade aos privados, ou em parcerias público-privadas, ou então privados totalmente, para seguirem essas regras. E o Estado, o trabalho do Estado não deveria ser proporcionar esse tipo de serviços, mas legislar e auditar se esses serviços estão a ocorrer corretamente, nomeadamente serviços como hospitais e escolas. Acho que o que acontece em Portugal é uma má auditoria da parte do Estado e por isso acaba por ter que ser o Estado a promover esses serviços. E ao promover esses serviços, traz imenso desperdício, porque o Estado, quem está à frente desse serviço, ou quem trabalha nesse serviço, ou que, e somente a parte política, não necessariamente as pessoas que lá trabalham mesmo, mas a parte política diz, isto é dinheiro do Estado, isto aqui pode gastar à vontade. Portanto, isto para dizer um pouco porque que eu sou, nesse ponto de vista, liberal. Acho que temos impostos demasiadamente elevados. Eu vivo neste momento num país onde o IVA, por exemplo, o IVA português, o equivalente ao IVA é na ordem dos 7%. Pagamos cerca de 11% do nosso rendimento mensal, anual, 11% pagamos de impostos ao Estado e é um dos países na Europa que tem mais sucesso. Portanto, visto isso desse ponto de vista, acho que Portugal, onde nós pagamos, por exemplo, em relação ao IVA, 23% de IVA e pagamos quase 50% do nosso rendimento ao Estado, o nosso ordenado bruto, pagamos cerca de quase 40 e tal por cento, acho que é 42%, agora não me recordo qual é o valor, mas pronto, entre 40% a 50% de imposto ao Estado e mesmo assim os serviços não funcionam. Aqui, estes serviços funcionam e pagamos muito menos. Portanto, eu considero, nesse ponto de vista, um tanto ao quanto liberal. Pronto, eu estaria ao lado, em teoria, de uma forma económica ou financeira, do lado dos liberais da IEL. O meu problema com a IEL é serem um bloco de esquerda à direita. Se queremos dizer assim, em termos sociais, são fraquinhos, são maus, e, portanto, eu também não concordo minimamente com as suas políticas ou as suas ideias. Desse ponto de vista, estou mais adepto a uma direita não conservadorismo, não protecionista, mas gostaria que nós vivêssemos com algumas regras onde o nosso estilo de vida continuasse a ser preservado. Ao contrário do, por exemplo, que o Bloco de Esquerda indica que o nosso ponto de vista, a nossa história não tem que ser preservada. Eu sou ao contrário, eu acho que deve ser preservada. Nós somos portugueses, temos as nossas características, e essas características deverão ser preservadas. O nosso estilo de música tradicional, as nossas roupas tradicionais, todas essas coisas. E eu vejo isso, por exemplo, aqui na Suíça, onde há até pequenas vilas que têm um estilo de vida tradicional. E as pessoas mudam-se para lá, querem viver nesse estilo de vida tradicional. Se houver pessoas que quiserem vir para viver no nosso estilo de vida, podem vir. Ninguém está aqui a dizer que não podem vir e têm todo o direito a vir e estar aqui. Tem que seguir o nosso estilo de vida e para isso nós temos que ter um Estado um tanto protecionista do nosso estilo de vida. Nós hoje em dia estamos claramente a nos vender ao desbarato a uma mão de obra barata que vem tanto do Paquistão e da Índia e dos países indo-oceânicos e também de muitos países muçulmanos que estão a invadir Portugal porque é barato adquirir a nacionalidade europeia e tudo mais. Eu, desse ponto de vista, estou ao lado do Chega. Acho que o Chega, nesse sentido, seria melhor. E o vídeo já está a ficar um bocadinho grande e eu queria só deixar. Eu acho que um futuro governo que me favoreceria, que eu gostaria, era um misto entre o PSD, porque tem as pessoas, tem a experiência de governativa de muitos anos, tem pessoas que estão habituadas a estar em lugares de governação, em estilo económico ou financeiro, acho que a IEL tem ideias do qual eu concordo e gostaria de vê-las implementadas. E no sentido protecionista, estamos a falar da segurança interna, segurança externa e tudo que tem a ver, até mesmo negócios estrangeiros, eu acho que o Chega seria, ou as ideias que o Chega traz, não estou a dizer que tem que ser, não estou a falar de pessoas, estou a falar do estilo de ideias. Acho que o estilo de ideias, mesmo, eu não estou a dizer que tem que ser aquelas, tem que ser o estilo. Eu acho que faz todo sentido e é um estilo que deveríamos trazer em Portugal. Não sou rivalista do Estado Novo, não é isso que eu quero viver num Estado democrático, mas também quero
quero ver este tipo de políticas implementadas e também representadas no nosso Parlamento. O que é que vocês acham?